Olá, meu nome é Bettina Traeger Gruppenmacher, eu sou professora do IBET e este semestre, já na modalidade presencial, eu vou lecionar, ministrar a aula de regra matriz de incidência e isenções tributárias. A ideia deste breve vídeo é fornecer algumas noções relativas a essa aula e a importância do seu conteúdo. O que nós vamos buscar, então, enfrentar na aula de regra matriz e isenções é conhecer profundamente o fenômeno da incidência e as suas consequências. Fato é que o jurista, aquele que estuda o direito tributário, o operador do direito em matéria tributária, ele tem a sua atividade desencadeada, vamos assim dizer, a partir do fenômeno da incidência. Nós, advogados, na área tributária, nada temos a fazer se não ocorrer a incidência. E o que é a incidência? Na verdade, a incidência, como diz o próprio nome, da regra matriz sobre um fato praticado no mundo fenomênico. Essa incidência sobre este fato desencadeia o nascimento de uma relação jurídica entre dois sujeitos em relação a um determinado objeto. São esses sujeitos o credor da obrigação tributária e o devedor da obrigação tributária. E o objeto é a prestação que tem natureza pecuniária. Isso no que diz respeito, naturalmente, à obrigação, assim conhecida como obrigação principal. Porque há também, no âmbito do direito tributário, as chamadas obrigações acessórias pelo legislador complementar ou deveres instrumentais e formais, como denomina o professor Paulo de Barros Carvalho. O foco, na verdade, nesta aula é a obrigação principal. Então, a ideia é conhecer como nasce a obrigação principal, o direito subjetivo do sujeito ativo de exigir a prestação e o correlato dever jurídico do sujeito passivo de efetuar o pagamento do tributo, ou seja, de cumprir, de realizar a prestação. A partir desse pressuposto do fenômeno da incidência, do nascimento da relação jurídica, nós passaremos então a enfrentar em que situações essa relação jurídica ela desaparece, vamos assim dizer, ou seja, o sujeito passivo, também conhecido como contribuinte, isso para os leigos, né? Porque para nós técnicos é mais correto falar sujeito passivo, já que o devedor pode ser o contribuinte ou o responsável, mas enfim, o contribuinte ou o responsável que tem o dever de pagar o tributo, quando ocorre o fenômeno da isenção, ficam desonerados do pagamento desse tributo. Essa é a ideia central no que diz respeito à isenção. Mas esse é um fenômeno que não é tão simples assim. Foi fortemente e profundamente enfrentado pelos professores clássicos do direito tributário, como Bernardo Ribeiro de Moraes, Amilcar de Araújo Falcão, Gilberto de Loor Canto, Rubens Gomes de Souza, o professor Sacha Calmon Navarro Coelho. Vários autores se debruçaram sobre o fenômeno da isenção, sobre o fenômeno da desoneração e sobre o fato de ele ocorrer antes ou depois do fenômeno da incidência, ou seja, é uma dispensa do pagamento do tributo ou na verdade, a desoneração ou a exclusão do crédito tributário, como diz o CTN, ocorre antes do fenômeno da incidência. Então, são várias as propostas doutrinárias sobre esse tema e nós pretendemos trazê-las na aula para reflexão conjunta com todos vocês, enfim, no sentido de se chegar a uma conclusão sobre essa dispensa do pagamento do tributo ou a efetiva ou não nascimento da relação jurídica tributária. Então, existem
além dessas posições, a do professor Paulo também, que fala em mutilação de um dos critérios da regra matriz de incidência. Enfim, o tema é bastante polêmico, bastante interessante e tem muito a ser enfrentado, oferece muitas curiosidades, vamos assim dizer, para quem de fato se interessa pelo estudo desse tema. Então, é nesse sentido que a nossa aula fluirá, além de enfrentar também outras formas de desoneração, porque não é apenas a isenção que desonera ou que libera o dever de pagar o tributo, ou que reduz a carga tributária, enfim, há outras formas de benefício fiscal. Então vamos falar também na aula sobre os incentivos e benefícios fiscais. Quais são as espécies de incentivos e benefícios fiscais? Há uma diferença entre eles? Incentivo é a mesma coisa que benefício? Isso nós vamos analisar durante a nossa aula. Qual a consequência orçamentária desses instrumentos? Inclusive, quais as consequências jurídicas, sociais dessas formas de desoneração da carga tributária? Enfim, como eu pude brevemente expor, ou tentei pelo menos brevemente expor, é um tema bastante complexo e que eu pretendo, enfim, deixar claro a partir da minha exposição na aula que ministrarei no início do módulo. Obrigada e até lá.